Não há maneira melhor de começar este novo dia do que fazendo uma oração. Mas antes de orarmos juntos, vamos meditar na palavra de Deus. Em Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19, está escrito: Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Tome um momento para absorver essas palavras. Essa não é apenas uma mensagem comum, é o próprio Deus falando com você. Mesmo em meio à dor, existe uma voz divina chamando sua atenção. E se você conseguir ouvir essa voz hoje, isso pode mudar tudo. A vida, às vezes, nos surpreende com dias difíceis, momentos pesados, longos e cansativos. Há estações em que tudo parece travado, onde o coração começa a ficar sobrecarregado. Mas é exatamente nesse cenário que Deus decide falar: estou fazendo algo novo. Quando as dificuldades se prolongam por muito tempo, algo começa a acontecer dentro de nós. O coração vai ficando cansado, a mente sobrecarregada e, pouco a pouco, a esperança parece diminuir. Há dias em que levantar já exige força e continuar exige ainda mais. Nessas fases, é comum começarmos a questionar tudo. Até quando isso vai durar? Ou porque nada muda. E, sem perceber, começamos a procurar alívio em coisas que não podem nos sustentar de verdade. Tentamos preencher o vazio com distrações, preocupações ou até mesmo silêncio, mas nada disso resolve a dor da alma. É exatamente nesses momentos que precisamos tomar uma decisão importante: buscar a Deus ou nos afastar ainda mais dele. Clamar ao Senhor não pode ser apenas a última opção quando tudo dá errado. Precisa ser o nosso primeiro movimento, nossa base, nosso refúgio constante. Porque muitas vezes, essa conexão com Deus é a única ponte que nos mantém firmes durante as tempestades da vida. Talvez você esteja vivendo assim agora. Um tempo difícil, pesado, onde até orar parece difícil. Mas mesmo quando você não tem forças, Deus continua perto. Ele não se afasta. Ele não desiste de você. E mesmo em silêncio, Ele ainda está trabalhando na sua vida. A palavra de Deus hoje nos convida a fazer algo que, à primeira vista, parece muito difícil. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Como deixar para trás aquilo que ainda dói? Como não reviver situações que marcaram profundamente o coração? Muitas vezes, ficamos presos ao que não deu certo, ao que perdemos, às expectativas que não se cumpriram. E, sem perceber, passamos a viver olhando para trás, carregando pesos que Deus nunca quis que carregássemos por tanto tempo. Mas então vem a continuação da promessa, trazendo esperança. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Perceba algo importante. Deus não está falando apenas do futuro distante. Ele também não está focado no passado. Ele está chamando sua atenção para o agora. Isso significa que, mesmo que você não veja, algo já começou a acontecer. Deus já está se movendo. Ele já está trabalhando nos bastidores da sua vida. Talvez seus olhos ainda não consigam perceber, mas isso não muda a realidade espiritual. Deus está fazendo algo novo neste exato momento. E a grande questão é: você consegue crer nisso? Porque a sua fé hoje pode abrir espaço para aquilo que Deus já começou a fazer se manifestar na sua vida. Muitas vezes, ao olhar para a nossa realidade, pensamos: se Deus fosse agir, já teria feito alguma coisa. Esse pensamento surge quando o tempo passa e nada parece mudar. Quando as orações parecem não ter resposta e os dias continuam iguais. Mas é exatamente aí que precisamos alinhar o nosso coração com a verdade da palavra. Em Números capítulo 23, versículo 19, está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e não cumpre? Deus não falha. Deus não volta atrás. Deus não esquece o que prometeu. Se ele disse que está fazendo algo novo, então isso já está em andamento, mesmo que você ainda não consiga ver com os olhos naturais. O problema é que muitas vezes queremos provas visíveis antes de confiar. Queremos sinais antes de crer. Mas Deus nos chama para um nível mais profundo, confiar antes de ver. Mesmo que tudo ao seu redor pareça parado, Deus não está parado. Mesmo que o cenário não mude, Deus continua trabalhando. E no tempo certo, aquilo que hoje é invisível se tornará impossível de ignorar.
A promessa continua e se aprofunda ainda mais quando Deus diz: farei um caminho no deserto e rios no ermo. Isso revela algo poderoso sobre o agir de Deus. Ele não depende das circunstâncias para fazer milagres. Pelo contrário, ele escolhe exatamente os cenários mais improváveis para manifestar o seu poder. O deserto representa lugares de escassez, solidão e dificuldade. Já o ermo fala de vazio, de algo que parece sem vida, sem esperança. E é justamente nesses lugares que Deus declara que vai agir. Onde você vê impossibilidade, Deus vê oportunidade. Onde você vê fim, Deus vê recomeço. Talvez existam áreas na sua vida que parecem secas hoje. Situações que você já tentou resolver de todas as formas, mas nada mudou. Lugares onde você já perdeu a expectativa. Mas Deus está dizendo: eu vou fazer um caminho aí. Ele está dizendo: eu vou trazer vida exatamente onde parecia não haver mais saída. Você não precisa entender como isso vai acontecer. Não precisa descobrir o caminho antes de Deus abrir. Existe apenas uma resposta que Ele espera de você neste momento: fé. Fé para continuar acreditando. Fé para permanecer firme. Fé para declarar, mesmo sem ver, Deus ainda está no controle e dias melhores estão chegando. Talvez hoje a sua fé não esteja como antes. Talvez as lutas tenham sido tão intensas que você já não sente a mesma força, a mesma confiança, a mesma paz. E, no fundo, existe até um certo medo de acreditar novamente e se decepcionar outra vez. Mas é exatamente aqui que Deus fala com você. Mesmo com o coração cansado, mesmo com a mente cheia de dúvidas, a verdade continua a mesma. Deus não parou de agir. Você pode não ver, pode não sentir, pode até achar que nada está acontecendo, mas Deus continua trabalhando em silêncio. E hoje Ele te chama para uma nova postura. Voltar a acreditar. Não porque tudo mudou de repente, mas porque Ele continua sendo fiel. Você precisa começar a enxergar além do que está diante dos seus olhos. Precisa olhar para essa situação que tem te assustado há tanto tempo e declarar, mesmo que com pouca força: Deus ainda pode mudar isso. Porque Ele pode. Ele é especialista em recomeços. Ele transforma cenários impossíveis em testemunhos vivos. E mesmo que hoje tudo pareça escuro, essa não é a palavra final. A palavra final é de Deus. E Ele está dizendo para você agora: dias melhores estão chegando. Pai Celestial, obrigado por este novo dia. Obrigado pela Tua palavra que me lembrou hoje que o Senhor está fazendo algo novo, mesmo quando eu não consigo perceber. Obrigado porque, mesmo em meio às minhas lutas, o Senhor não me abandonou. Hoje eu me coloco diante de Ti com um coração sincero. O Senhor conhece cada dor, cada medo e cada batalha que tenho enfrentado. Sabe do dia difíceis, do cansaço das vezes em que minha fé enfraqueceu. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que duvidei, pelas vezes em que me afastei e deixei o desânimo falar mais alto. Perdoa-me por não confiar como eu deveria. Hoje eu peço, fortalece meu coração. Renova minha mente, traz paz para os meus pensamentos e levanta dentro de mim uma fé nova. Uma fé que não depende do que eu vejo, mas do que o Senhor já prometeu. Cura, Senhor, as áreas feridas da minha vida. Toca onde ninguém vê. Restaura o que foi quebrado. Traz vida onde parecia não haver mais esperança. Eu escolho, neste momento, confiar em Ti. Escolho acreditar que o Senhor está abrindo caminhos no deserto e trazendo rios para lugares secos da minha vida. Eu declaro, pela fé, que dias melhores estão chegando. Declaro que uma nova história começa agora. Declaro que o Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, escreva nos comentários: eu creio que dias melhores estão chegando. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa dessa palavra hoje.